Oi, eu só queria fazer esse vídeo para mostrar o cuidado de Deus para com os seus. Nas pequenas coisas que às vezes as pessoas não se dão conta ou não acham importante, mas eu queria registrar aqui uma coisa que aconteceu comigo semana passada. Eu ganhei roupas, né, usadas. No caso, as minhas roupas 90% ou 99% do meu guarda-roupa é de roupas usadas. Dos meus familiares, né? Enfim, que Deus faz chegar até mim. E eu louvo e agradeço o Senhor por isso. É interessante porque quando eu vou comprar alguma coisa direto da loja, ou eu não gosto, ou é caro demais. Enfim, então já é algo normal para mim ganhar roupa, herdar roupas. E eu vejo o cuidado de Deus nessas coisas. No caso, essa última semana eu recebi mais roupas. E roupas assim que eu tava querendo ganhar. Eu não falei nada para Deus, mas eu simplesmente pensei. Apenas pensei que queria novos vestidos que eu pudesse usar. E guardei para mim, né? Mas como o Senhor, Ele sabe de cada pensamento que passa pela nossa cabeça, esse pensamento não passou despercebido por Ele. Então, Ele trouxe até mim aquilo que eu tava querendo, né? E logo no momento que eu recebi, eu, claro, louvei o nome do Senhor, engrandeci o nome dele, agradeci naquele momento, porque eu vejo isso como uma provisão do Senhor sobre a minha vida. E é isso que ele faz na vida de todos aqueles que são seus filhos, que o consideram como pai e que não ficam se preocupando somente com as coisas dessa vida, dessa terra, que são as preocupações das pessoas comuns, normais, que vivem suas vidas correndo atrás das suas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque está escrito na palavra de Deus. Se você for lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 21, Jesus ele vai falar sobre as preocupações dessa vida. E essas preocupações, ou em outras traduções, ansiedades, tiram muito o foco do ser humano, daquilo que realmente importa. Então, as preocupações da vida, só que é da vida secular. Se o ser humano se preocupasse mais com a sua vida após essa vida, ou seja, a vida após a morte, né? Deus se encarregaria mais de cuidar dessas pessoas, como Ele deseja cuidar. Deus é pai e eu creio que também Ele é mãe, porque a palavra de Deus, a palavra dele fala, Ele mesmo fala sobre o cuidado, sobre o zelo que Ele tem para com os seus e que a gente não precisa se preocupar de tal maneira a chegar ao ponto de ficar ansioso, temeroso, né? Ter medo do amanhã. Então, o Senhor Jesus, ele fala muito sobre isso nesse capítulo. E eu queria ler um pouco para vocês. São versículos bem conhecidos, mas que vale a pena a gente relembrar. Para a gente analisar, para a gente examinar se a gente está se preocupando mais com as coisas dessa vida ou não. Então, versículo 25 do capítulo 6 de Mateus diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem ou não fiqueis ansiosos com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros,
Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então aqui realmente ele fala da vida, dessa vida aqui, porque ele fala do corpo também. Não é mais importante o corpo do que a vestimenta, né? Então, é aquela coisa, a gente colocar cada coisa no seu devido lugar, né? Quando a gente se preocupa mais em confiar em Deus, em colocar as nossas necessidades nas mãos dele, na dependência dele, porque a gente o considera como o nosso provedor, o nosso Senhor, que vai suprir as nossas necessidades, então eles podem se encarregar disso. Então, às vezes as pessoas se preocupam muito com essa questão da vestimenta, né, do que vestir. Então elas buscam para si isso, elas estão sempre buscando comprar coisa nova, eu preciso disso. Às vezes nem precisa, mas compra, né? Eu quero isso daqui, eu tô querendo muito aquela roupa que eu vi lá no shopping, naquela loja, tá baratinha, ou sei lá, é de marca, vai cair bem em mim, eu gosto muito daquela cor, não sei, muita coisa a mente do ser humano se atrai, né? Acaba se atraindo por coisas que são perecíveis, que vão acabar. E se prendem àquilo. E fazem de tudo para conquistar aquilo, para alcançar aquilo. Então, elas já estão mostrando, olha, eu sei cuidar de mim, eu posso prover para mim, eu posso comprar isso. Ou eu não posso, mas eu vou fazer de tudo para comprar. Eu vou trabalhar mais, eu vou juntar dinheiro. Então, sem colocar diante de Deus, sem pensar no Senhor, sem querer a ajuda dele, sem buscar ele para prover aquilo, né? E isso me fez lembrar do que aconteceu lá atrás no Jardim do Éden. Porque Adão e Eva tomaram uma decisão ali, desobedecer ao Senhor. O Senhor havia cuidado deles, o iniciado aquele cuidado. Quando o Senhor avisou, não toque nessa árvore, porque se no dia que vocês tocarem, vocês vão morrer. Então, ali era o cuidado de Deus, ali era a proteção de Deus, a palavra dele, a ordem dele como um pai. Não apenas como um criador, mas como pai. Deus, ele quer se relacionar com a gente. E relacionamento é assim, não é apenas de uma pessoa conhecida, mas de alguém íntimo. Relacionamento. Então, por isso ele enviou o Senhor Jesus, para criar um relacionamento com o ser humano. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Então, Jesus veio para isso, para unir a gente com Deus de novo. Porque houve uma separação lá atrás, quando Adão e Eva decidiram por si só desobedecer a ordem do Pai, do Senhor. Por quê? Por que houve essa desobediência? Porque com certeza houve um pensamento que veio também com a ajuda de Satanás, né, que estava ali, falando aquelas coisas para Eva, e também despertou ali dentro dela uma curiosidade, né, de conhecer o bem e o mal, e provavelmente também um desejo de ser como Deus, né, não depender de Deus. Enfim, acarretou um monte de sentimentos, um monte de consequências. E tudo isso tem origens, né, espirituais. O que aconteceu ali no Jardim do Éden tem origem espiritual, origem que vem daqui, do coração. Então,
por conta disso, houve separação, né? O ser humano, a escolha de Adão e Eva é como se dissessem assim: eu não preciso de Deus. Eu sei me cuidar sozinho. Eu sei me virar. Eu posso ser como Deus, que provê para si. E hoje é o que a gente vê. A humanidade é isso. A humanidade é aquela que trabalha para poder se sustentar, para poder se manter, para ter alguma coisa. E se esquece do Senhor. Se esquece de que não era para ser assim. Era para Deus suprir tudo para a gente. Porque era assim no Éden. Adão precisava trabalhar. Eva precisava cozinhar. Eles precisavam fazer alguma coisa? Não. Mas com certeza Deus iria prover. Deus iria cuidar deles. Lá no jardim tinha rei? Não, o rei era Deus. Deus continua sendo o Senhor. Mas o ser humano não quis. É tanto que a gente vê ao longo da Bíblia também que o ser humano escolheu por si só ser comandado por outros seres humanos. Então surgiu a questão do rei, né, as hierarquias, né? Então foi o tempo se passando até se tornar o quê? Político, né? Ter um governador, um presidente, um prefeito, pessoas de autoridade exercendo autoridade sobre outras pessoas. Que não era para ser assim. Porque ser humano é tudo igual. Por que um tem que ser mais autoritário que o outro? Porque era para ser Deus. Deus acima de tudo. Deus no centro. E o ser humano, seus filhos. Hoje em dia, só pode ser assim se o ser humano se arrepender e se prostrar diante do Senhor e crer e buscar em humildade a presença de Deus. E isso só é possível pelo Senhor Jesus, porque ele se fez servo primeiro. Porque ele saiu do seu trono de glória e se fez como um servo. Está escrito: não usou por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo e tendo morte de cruz. Ele se sacrificou. O Deus vivo, o próprio Deus. Então, não há salvação sem ser por Jesus. Não há como a gente chegar a Deus sem ser por Jesus. Ele mostrou como é ser filho de Deus, como é ser servo, como é não se preocupar com essa vida a ponto de perder a própria vida. Porque muitos estão assim. Muitos vivem à base de medicamento para controlar as suas ansiedades, os seus medos, os seus pânicos, e na maior parte das vezes é com relação ao futuro, porque teme ao amanhã. Que você não seja assim. Se você está vivendo assim, você tem a oportunidade, através da palavra de Deus, de não ser mais assim, de ouvir a voz do Todo-Poderoso e se render a Ele e passar a confiar nele como um verdadeiro Pai que supre as suas necessidades. Você confiar na provisão daquele que é o dono do ouro e da prata, daquele que é rei sobre todas as coisas, que é o Criador, que fez você. Então a gente começa a não depender mais de governo, de autoridades. Não, a gente, claro, respeita, mas depender da sorte, depender se amanhã vai chover ou não, depender se do material, do dinheiro. Não. A gente precisa do dinheiro para sobreviver aqui. Mas quem é o dono do ouro e da prata? Quem é o provedor de tudo é Deus.
Se ele não nos der, a gente não tem. E isso a gente se faz na nossa vida quando a gente entende, por exemplo, o valor de ser dizimista, de dar a 10ª parte, devolver, dar não, né? Devolver a 10ª parte dos nossos ganhos, porque a gente considera, entende, respeita de que aquilo que a gente recebeu foi o Senhor quem deu. E Ele apenas nos propõe reconhecer isso em atitudes, porque a fé é atitude. A fé sem obras é morta. Então, quando a gente dizima, a gente não está só beneficiando a obra de Deus através da igreja, mas a gente está, acima de tudo, considerando Ele como o nosso provedor. Sabendo que eu estou sendo fiel ao Senhor, estou entendendo, considerando que o Senhor provê para mim, então eu sei que nada vai faltar. Porque o Senhor cuida de mim. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então esse versículo não se cumpre sozinho. Se você gosta muito desse versículo, todo mundo conhece esse versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pois é, esse versículo só se cumpre na vida do ser humano quando ele crê. E o que é que mostra que ele crê? Quando ele dizima, quando ele confia, quando ele não se preocupa com o amanhã, a ponto de não ter tempo para Deus durante a semana, porque pensa demais em trabalhar, porque só quer trabalhar, porque eu tenho que ganhar mais dinheiro para poder ter mais e mais e mais e mais. Nunca está suficiente. E o ser humano vai morrendo aos poucos, espiritualmente. Pode até prover para o seu corpo, né? Ter a alimentação e tudo mais. Ter tudo o que precisa para essa vida. Mas para a próxima, tá fraco, tá pobre. Pobre, pobre. Por quê? Porque não ajunta tesouro no céu. E isso está escrito aqui, nesse capítulo mesmo de Mateus. Os tesouros no céu. Não acumuleis para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói ou consomem, e onde os ladrões minam e roubam, ou arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então as pessoas colocam o seu coração, a sua vida, a sua alma nas coisas dessa terra, nos afazeres do dia a dia, e não deixam tempo para Deus. Não deixam tempo nem no domingo para ir na casa de Deus. E depois vem dizer que crê em Deus. Onde está essa crença? O que mostra que você crê em Deus? O que é que você faz que mostra que você crê em Deus? São as nossas atitudes no dia a dia, no cotidiano, e lembrando que Deus, Ele quer ter relacionamento conosco, um casamento. E um casamento não pode ser apenas um dia da semana. Tem que ser todo dia. Então, eu queria só deixar essa palavra para vocês e lembrar disso, que Deus, Ele quer um relacionamento com você. Deus, Ele quer dar. Ele ama dar, porque Ele é Pai. Um pai ama dar boas coisas para os seus filhos. Quanto mais o Senhor não dará a vocês o Espírito Santo. Não dará o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Porque quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate a porta, ela será aberta. Então, se você, no seu caso, você está buscando o Espírito Santo, continua batendo. Se você está desejando o Senhor dentro de você, pelo Espírito Santo, pede e recebereis, para que o seu gozo se cumpra. Peça, faça a sua parte. Faça a sua parte e Ele vai dar. Porque é isso que Ele mais quer para os seus. Dá o Espírito Santo dele. Busque verdadeiramente. Veja se há alguma coisa atrapalhando, empacando
isso, essa promessa, a maior de todas as promessas se cumprir na sua vida. Porque o recebimento do Espírito Santo é a maior de todas as promessas que Deus tem pra gente, que Jesus deixou. E é Jesus que nos batiza com o Espírito Santo. É Ele. E Ele não vai negar isso a você. Ao filho que quer tanto isso, Ele não vai negar. Por quê? Porque Ele ama dar. E Ele dá o tesouro mais precioso que Ele tem, que é o que? O Espírito dele é Ele mesmo. Então, lembremos de uma coisa. A nossa identidade não está no nosso trabalho. Você não é o seu trabalho. Você não são os seus erros, as suas falhas, os seus pecados. Você não é isso. Temos uma identidade guardada, preservada em Cristo Jesus. E qual é essa identidade? Filhos de Deus. Somos filhos do Altíssimo. E precisamos depender somente dele, porque o filho depende somente do pai. O filho não vai depender do parente lá distante, do tio segundo, enfim. O filho vai depender do pai. Tem que ser assim, né? Só em outros casos que não tem pai e vai depender de outra pessoa, mas o filho depende do pai. O filho depende daquele que cria, que se torna pai ou mãe. Então, dependa somente de Deus. Dependa do Senhor para tudo. Sabemos que vai vir coisas grandes por aí. Falta de muita coisa. O Senhor está mandando avisar. Façamos a nossa parte e também confiemos no Senhor. Confiemos, fiquemos na fé, que Ele não deixará faltar para os seus. Mas fazer a nossa parte é importante. Fazer a parte que nos cabe. Fazer aquilo que a gente pode fazer. Então, se você pode guardar coisas, armazenar em celeiros, faça. Você pode fazer? Faz. Por que não? Porque a Bíblia também fala sobre isso. Da gente ser prudente. Ou seja, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia é equilíbrio. Equilíbrio espiritual. Um equilíbrio perfeito. E quem equilibra as coisas dentro da gente, principalmente, sobretudo, as nossas emoções, é o Espírito Santo. É Ele que equilibra tudo. Peça para o Pai e Ele lhe dará o Espírito Santo, que vai te guiar em cada passo até a eternidade. Até um dia a gente poder estar finalmente com o nosso Pai na nossa casa, que Ele já preparou. Que o Filho já preparou com o Pai, para que a gente more, para que a gente habite eternamente. E sejamos verdadeiramente felizes. E não vai haver mais nenhum tipo de preocupação como há nesse mundo. Então, essa é a palavra que eu queria dar para vocês. E deixar a oportunidade aqui para você se entregar para Jesus, entregar sua vida para o Senhor Jesus. Crer de fato e de verdade. Começar uma vida nova a partir de hoje. E obedecendo ao Senhor, obedecendo à palavra de Deus. Não se preocupe com o que comer, com o que vestir, com o que beber. Quem se preocupa com essas coisas, como a Bíblia diz, são os gentios, ou seja, os pagãos, as pessoas que ainda não conhecem a Deus. Mas, como está escrito, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que você precisa vai ser acrescentado. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações.
basta cada dia o seu próprio mal. Amém? E é esse mais um testemunho. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.